Finalmente a pressão pública começou a ficar muito grande e João Dória mudou o seu discurso. Isso me deixa extremamente feliz e mostra que a força do povo ainda assim pode trazer mudanças, né? E lembra que um anúncio em São Paulo automaticamente influencia o seu estado, a sua cidade. E se você de alguma maneira nesses últimos dias compartilhou no seu WhatsApp algum vídeo, postou nos seus stories de indignação contra o governo, contra a prefeitura, isso sim ajuda, então você ajudou. João Dória anunciou nessa segunda-feira três dias depois do anúncio da expansão da quarentena, após a opinião pública dele ir lá para baixo, a rejeição dele se potencializar na internet, ele anunciou que vai propor um plano de flexibilização na quarentena a partir do dia 11, o último dia da quarentena. Ele vai ser anunciado na quarta-feira, dia 22. Eu tenho alguns estudos muito interessantes para mostrar para vocês de como outros países retomaram a quarentena. Mas antes disso, eu quero profetizar aqui uma previsão, analisando esse anúncio do Dória, né, na retomada da economia. Eu quero lembrar que isso foi anunciado 3 dias depois, né? E isso é só um plano de como a gente vai ser retomado, né? Não significa que a gente já vai começar a trabalhar a partir dessa quarta-feira. Então o Dória ele não pode voltar atrás e concordar de nenhuma maneira com o executivo, com o Bolsonaro, e ele não pode nem afirmar que é a favor de uma flexibilização. Ele vai falar que tem muitos estudos novos, que a ciência está embasando ele e assim por diante. Mas o que eu prevejo é que antes do dia 10 de maio, até depois que ele anunciar o plano, já vai começar a flexibilizar algumas cidades. E ele vai usar os prefeitos para fazer esse trabalho sujo dele, né? O trabalho dos prefeitos podem flexibilizar, mas ele não. Um outro exemplo, né, de como a pressão pública pode ajudar um governante a mudar de opinião, como a gente já falou em outros vídeos, o Dória havia falado que poderia prender as pessoas que não respeitassem o isolamento. E teve até aquele vídeo que viralizou de uma senhora sendo presa em uma praça. Não resiste. Põe a algema nela. Não resiste, senhor. Infelizmente, não tá preso. Tá me cortando! Eu não tô respirando! Vem aqui, vou ter que prender a senhora, viu? E mesmo depois desse vídeo polêmico aí, ele conseguiu criar pseudo-ditadores, né, em algumas cidades, como até o prefeito da cidade de Araraquara, do PT, o Edinho Silva. Agora, nós vamos endurecer nas medidas. Nós vamos mandar um projeto de lei para a Câmara multando as pessoas. Pessoa física que descumprir a quarentena. Você que descumprir a quarentena, nós vamos mandar um projeto de lei para a Câmara multando quem estiver descumprindo a quarentena. Quem estiver se aglutinando, quem estiver formando aglutinação. E para os estabelecimentos comerciais, para as pessoas jurídicas que descumprirem a quarentena, nós vamos suspender o alvará. Nós vamos mandar também a lei para a Câmara, não tem mais multa, não tem mais reincidência, será a suspensão do alvará no ato do descumprimento da quarentena. Então, logo depois desses vídeos viralizarem nas redes sociais, o João Dória baixou o tom e pediu um isolamento por amor, né? Então a pressão pública muda sim. Mas vamos aos estudos e os dados que eu quero compartilhar com vocês. Dessa vez a fonte vem da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então a Fiesp lançou um estudo de mais de 70 páginas chamado Plano de Retomada da Atividade Econômica após a Quarentena. Foi lançado agora, dia 18 de abril, no final de semana passado. Eu não consigo deixar um PDF aqui para vocês baixarem, então eu vou fazer o seguinte. Podem entrar no nosso grupo do Telegram, lá dentro eu vou deixar esse arquivo, aí você entra e baixa o estudo completo para ler tudo que eu vou falar, tá? O link do Telegram eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. O estudo mostra de maneira resumida como outros países do mundo lidaram com a retomada da quarentena. Então, nessa imagem do estudo, que é logo no começo, é interessante que temos países que adotaram a quarentena nacional, outros a quarentena vertical e outros não adotaram nenhum tipo de quarentena. E lembrando que esse estudo esses dados da Fiesp não foram considerados quantidade de leitos, estrutura de saúde, quantidade de respiradores. Não foi mencionado que alguns países, por exemplo, não têm saúde gratuita, saúde pública, um exemplo dos Estados Unidos. Cada um desses países no mapa, eles detalharam como foi a retomada progressiva da economia. Quando começou o início da quarentena, quando iniciou o relaxamento, quais foram os setores de mercado que voltaram e procedimentos de segurança adotados.
você pode tanto pausar o vídeo, já que você viu que eu coloquei algumas imagens para vocês de alguns países, como você pode pegar o assunto e o estudo completo lá no nosso grupo do Instagram. Como vocês viram, o estudo da Fiesp mostrou diferentes ações e eu quero mencionar aqui alguns pontos em comum de todos esses países e eu acredito que deve ser mais ou menos assim como o Brasil deve seguir. Há uma grande possibilidade de a gente seguir o exemplo do plano americano. A gente não vai pegar um exemplo de um país asiático e vai pegar algumas coisas de alguns países europeus. Só repare um detalhe, na Itália, apesar de todos os altos números de mortos reforçados diariamente pela mídia, mas repare que, mesmo morrendo mais de 500 pessoas por dia, desde o dia 14 de abril, a Itália já liberou livrarias, papelarias, lojas de vestuário infantil, serviços de revenda de acessórios e reparos de computador, artigos eletrônicos, telecomunicações e eletrodomésticos, além de negócios varejistas, de materiais para ótica e fotografia, ferramentas, lavanderias e outros já estavam abertos. De uma maneira em geral, os países seguiram inicialmente a expansão dos serviços essenciais, como eu já mencionei num outro vídeo aqui. Se você pegar essa estratégia, é só você clicar no card e assistir esse vídeo se você não viu ainda. E depois dos serviços essenciais, dessa expansão, começa a aberturas de lojas não essenciais, né, e lojas maiores. Depois vem a abertura das escolas e, por último ainda, praticamente sem previsão, entram bares, boates, eventos, cinemas e outros eventos de maior aglomeração. Praticamente todos os países obrigaram o uso de máscara em lugares públicos, mesmo contrariando a OMS, que recomendou que máscaras não protegeriam tanto assim. A maioria dos países também tem a distribuição de máscaras gratuitas, a distribuição de máscaras pelas empresas para os funcionários, distanciamento de mais de 1 metro nas lojas e uma cartilha de procedimentos de limpezas para todos esses estabelecimentos que estão abertos. Existem alguns países que foram mais pessimistas, o exemplo é a própria França, que prevê o retorno só depois de julho, né? E outros países que já estão praticamente funcionando esses eventos públicos desde agora, que é o exemplo da Suécia, que em maio já volta tudo. E aí existem outros pontos também que é engraçado, né? Outros países falam, como os Estados Unidos, que as academias têm que voltar logo agora. Eu acredito que pelo o fator que o esporte faz para o bem do corpo, melhora a sua resistência pela endorfina, pelos hormônios, mas pelo estudo desse da Fiesp, que você pode ver, eles jogam as aberturas da academia para o final, né? Como um dos últimos estabelecimentos a serem abertos. Ainda vale a pena considerar que a Fiesp levou em consideração o horário de trabalho deve ser alternado dependendo do segmento. Ou seja, as empresas devem sim escalar o tempo que as pessoas vão trabalhar e vão sair para evitar o pico no próprio transporte público. Então isso é um ponto a considerar, que algumas empresas talvez voltem a funcionar num horário diferente de outros. E o estudo mostra uma série de práticas e funciona assim como um manual para cada setor, para cada segmento, o que eles podem fazer, quais são as ações iniciais que podem ser tomadas, que é muito legal você ler para o seu segmento. Se você achar interessante depois, eu posso até gravar um vídeo para cada segmento, uma série de vídeos para você usar como cartilha aí na sua empresa, até para os funcionários, até para funcionar como material de treinamento. Bom, eu adorei que o Dória cedeu à pressão pública, porque os estados já tiveram sim 45 dias e recursos financeiros praticamente gigantescos fornecidos aí pelo governo federal e compra sem licitações para se prepararem para isso. Eu deixo aqui também um trecho do pronunciamento do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, para vocês verem um pouco como o Ministério da Saúde tem se posicionado agora. Com isso, a gente está atuando em 3 braços que são fundamentais. Um, entender melhor a doença, fazer o diagnóstico, entender a evolução. A segunda coisa é preparar a infraestrutura para o tratamento, para que a gente, nesse tempo em que a gente está afastado e que vai ser usado para melhorar, preparar para o cuidado. E o terceiro, que a gente vai, com essa preparação, desenhar esse programa de saída progressiva, estruturada e planejada do distanciamento social. E afinal, por final, como eu sempre gosto de comparar, o Brasil tem praticamente o mesmo tamanho da Europa. E você viu aí que alguns países tomaram atitudes diferentes dos outros na Europa. Se a gente tem o mesmo tamanho geográfico de lá, por que alguns estados não poderiam tomar atitudes diferentes que outros? Por que os governadores querem seguir a mesma política do eu estou copiando todos os estados, ao invés de analisar as particularidades da região dele? Eu acredito aqui que a gente já tem muita base, muito estudo da própria Fiesp que a gente pode seguir como exemplo, dentre outros estudos que vão surgir, e a gente deve sim voltar à retomada gradativa da economia, porque daqui a pouco, se a gente não começar a fazer o vírus
partilhar mais entre as pessoas, já que não tem pico. Em muitas cidades não chegou o pico ainda, nem o colapso do sistema de saúde, que essas pessoas precisam pegar o vírus logo, para a gente não ter uma outra quarentena logo ali no inverno. Até o próximo vídeo.